as últimas eleições presidenciais, nós tivemos 4 maus candidatos. Maus candidatos. E não são maus candidatos porque, como pessoas fossem más, mas porque o critério que os levou à própria nomeação, digamos assim, não era um critério idóneo, nem condizente àquilo que historicamente fomos construídos em Moçambique. O pressuposto é que a pessoa não fosse do sul de Moçambique, que fosse do centro ou do norte. Foi o que vingou. Os 4 candidatos que saíram eram todos do centro e do norte de Moçambique. Foi o processo que vingou. E depois desses 4 escolhemos um. E escolhemos um, muitas vezes, por mecanismos de cooptação no interior dos que estavam no poder, para poderem supostamente continuar a manipular e a dominar. O resultado que nós tivemos não foi bom. Tivemos talvez a governação mais difícil e mais complicada desde que Moçambique é independente. E é preciso retirar as consequências daquilo que aconteceu e ir à busca das causas. Alguém que governa o país, alguém que é presidente de um país, tem que ter qualidades intelectuais, qualidades políticas, qualidades humanas, que fazem dele a pessoa mais apta a ser investida para ser o primeiro magistrado do país, trazer nas próprias costas o destino de todo um país, toda uma nação. E este indivíduo pode ser homem ou mulher, pode ser branco ou preto, pode ser do norte ou do sul, ele tem que ser escolhido pelas qualidades intrínsecas que ele tem. Isso são qualidades humanas. É preciso que haja um escrutínio rigoroso sobre as pessoas que vão ser investidas da governação de outras pessoas. Porque o nosso futuro depende dessas pessoas. Quem foi negociar as dívidas ocultas, que temos que continuar a pagar, a quem trouxe ruandeses, que temos que continuar a indemnizar não sei como, quem assina os acordos com as grandes companhias nacionais e internacionais, são as pessoas que nós metemos e têm que responder por nós todos. Então temos que ser muito mais sérios no escrutínio que temos de fazer sobre as qualidades intrínsecas desse indivíduo. Em segundo lugar, o que eu dizia antes, o que governa não é a minha integridade como pessoa. O que governa não é a minha moralidade, a minha crença ou a minha religião. É o projeto de sociedade que sou portador. E que isso resulta de uma leitura objetiva do mundo em que nós vivemos e da minha capacidade de constituir uma equipe com quem vou trabalhar para tentarmos ter um projeto de sociedade capaz de fazer face às dificuldades que nós enfrentamos. Então, isto não aconteceu nas últimas eleições. As últimas eleições trouxeram-nos indivíduos e que deram-nos um programa nos últimos minutos. Eu vou fazer isto ou aquilo. Mas, sinceramente, aquilo não houve nenhum escrutínio, nem das pessoas como indivíduos, como moralidade, como capacidade, como intelectualidade. Ainda menos trouxeram-nos um programa condizente. O que nós precisamos neste momento é um debate franco e aberto sobre os possíveis de Moçambique. Não os Moçambiques possíveis, mas os possíveis em Moçambique. O que é que Moçambique, o Moçambique atual que nós somos, na situação em que nós estamos, nas dificuldades que nós enfrentamos, no mundo em que nós estamos, vizinhos, continente, mundo, etc., como é que podemos nos projetar? Como é que nós podemos resistir às investidas exteriores, aos conflitos económicos, com vizinhos até, ou internacionais? Basta pensar a Guerra Cabo Delgado. Qual é o plano e qual é o projeto que eu tenho para melhorar a questão da saúde? Como é que eu penso resolver a questão do trabalho dos jovens? Como é que eu penso alimentar os 90% de moçambicanos que não têm alimentação? Como é que eu penso fazer com que as grandes companhias que trabalham em Moçambique não pagam impostos, continuem a pagar impostos, porque esse dinheiro é importante para o desenvolvimento do país? É a estas questões de sociedade que o candidato tem que me responder. Então, se ele leva um mês mais de tempo, ou 2 meses mais de tempo, mas chega-me aqui com um programa e com um projeto claro de sociedade, eu vou dizer que terá valido a pena não anunciar em dezembro, anunciar em janeiro e fevereiro, mas a condição, uma vez mais, que ele, digamos assim, que seja um verdadeiro candidato para um país de 32 milhões de habitantes. Bem, professor, falou de candidatos fracos no último processo eleitoral. Como é que a oposição, olhando já para ela, constrói candidatos fortes? Há uma cultura entre os partidos em que o líder do partido é que é candidato a chefe de Estado.
Devemos continuar por aí? A Guiné-Bissau, o chefe do PIGC, Simões Pereira, não aceitou ser primeiro-ministro, ficou no Parlamento. Quer dizer que não há nenhuma doutrina, não há nenhum dogma que faz com que quem é presidente do partido seja necessariamente a pessoa, enfim, que concorra para as eleições. O Simango, em Moçambique, era o presidente do MDM. Em muitos países ele teria ido ao Parlamento como chefe da bancada, mas não foi para o Parlamento. Por isso não há nenhuma doutrina, não há nenhum dogma para isso. O que eu lamento, de facto, uma vez mais, é que não haja um debate de ideias. Eu vi em algum lugar dizer que o presidente da Renamo agora tinha concorrência dos mais jovens, não é? Araújo de Nampula. Estão a despontar novas figuras. Isso é bom que despontem novas figuras. Mas a questão que eu vou estar a pôr são figuras porque falam na praça pública, porque têm a maior loquacidade e eloquência, ou porque são portadoras de um projeto diferente de sociedade. Uma figura política não é quem fala bem. Uma figura política, a Merkel na Alemanha não falava sequer bem. Uma figura política não é... Uma figura política é alguém que é portador de uma mensagem, de um projeto de sociedade. E neste sentido eu não vejo nenhum projeto de sociedade. Nem naquele que governa a Renamo neste momento, nem aqueles que supostamente podiam ser alternativa a esse indivíduo. Neste momento era preciso que a Renamo se fechasse e começasse a pensar a sério, fazer uma radiografia séria do país e começar a pensar o que é que nós podemos trazer como alternativa para a governação do país. E isto é válido também para o MDM. Eu quero lhe dizer mais uma coisa. Passamos muito tempo aqui a falar do judiciário. Uma das coisas sobre as quais as oposições, a Renamo e o MDM, deviam se bater, se fossem partidos políticos, digamos assim, orientados ao bem comum, é a questão do Parlamento. Nós temos um Parlamento que representa partidos, não representa comunidades. O nosso Parlamento tem os membros da Frelimo, da MDM e da Renamo. Nenhum deles presta conta às comunidades. Qual seria o projeto ideal? As comunidades não são representadas no Parlamento. Moçambique tem 32 milhões de pessoas. Quem vive nas capitais, quem vive no campo, quem vive... Eu fui uma vez a uma reunião com os administradores em Tete. E quando os administradores apresentavam a situação do país, vinham de lágrimas nos olhos. As situações de Moçambique, em certas zonas, são complicadas. E quem é que traz a voz dessas populações para dentro do Parlamento? Se o parlamentar vive no Maputo, na Beira, em Nampula e representa simplesmente o Partido do Frelimo. O Parlamento é o lugar da palavra, é o parlatório. Mas a gente chama Casa do Povo, de todo o povo. E o parlamentar é representante, supostamente, destas comunidades. Ele devia vir ao Parlamento a dizer: eu sou de Nampula, a minha comunidade tem este problema. Eu sou de Pemba, não conseguimos dormir por causa da guerra. Eu sou de Gaza, temos erosão por causa disto. O Parlamento é para isso. E o lugar de debate político não é simplesmente governar e ser executivo. O Parlamento é onde se fazem as leis. E o nosso Parlamento não propõe leis. Todas as leis que nós temos vêm do executivo e um bocadinho da sociedade civil. O resto é o governo que propõe. Então, fazer política, entender bem a missão que eles têm, em minha opinião, as possibilidades para que a Renamo ganhe as próximas eleições presidenciais são parcas. São muito fracas, não só pelas embrulhadas que a Frelimo habituou-nos a fazer e que tornou-se campeã nisso, mas porque as figuras que a Frelimo pode apresentar, a máquina que pode ter, a experiência que pode ter, me parece mais pungente. Mas há, no plano político, muitos passos necessários a serem dados pelas oposições e pela força que podem ter, que podem ser de natureza a mudar, a melhorar, a fazer com que façamos um passo em frente em direção a um país um bocadinho mais democrático, mais solidário e um bocadinho mais aberto às necessidades de todo o Moçambique na sua igualdade e nas suas diferenças.